O ecumenismo que nós tratamos nesse DVD, ele é exatamente o contrário daquilo que Efésios 4 trata. Para Efésios 4 diz, para Paulo e para Jesus, em contexto da palavra, a unidade verdadeira só é possível quando ela tem a fé definida, estabelecida, quando todos que estão compondo esta unidade, este corpo, se submetem a Cristo e a sua palavra. Mas para eles, filósofos, políticos, para estes que estão compondo exatamente o mundo contemporâneo, o mundo moderno, o papel do cristão agora é exatamente o do pacifismo, o da paz, sair filosofando o cristianismo, exatamente determinando que agora o papel da igreja é atrair a sociedade para um vínculo de paz, debaixo deste conceito, unidade na diversidade e mais tolerância para aqueles que não aceitam, para aqueles que não se submetem. Essa igreja contemporânea, moderna, política, essa igreja estatal, essa igreja artista, popular, que está nos altos escalões do governo, que estão nos altos escalões do judiciário, do executivo, do legislativo, estas igrejas da qual prevalece a política idealista do homem, ela está nos pressionando exatamente a nos submeter a uma unidade que não esteja na submissão da fé. Então é melhor que você que está me ouvindo aqui nessa noite entenda, Deus não dá meio termo para você servir Ele não. Deus não está preparando aqui neste lugar, através do seu Filho Jesus, pessoas preparadas para exercer boa cidadania, não. O Senhor está preparando uma igreja para arrebatá-la. O Senhor Jesus está preparando uma igreja para arrancá-la do seio social. E estas pessoas que compõem esta igreja são pessoas de boas obras. Por quê? Porque a fé determina isso. E a fé não ensina que a boa obra desta igreja é se relacionar com as trevas e ser cúmplice e conveniada ao mundo e ao sistema que o compõe. Para Jesus, a igreja que ele instituiu, esta serve com dignidade, com fidelidade, e a serve com boas obras, porque determina a fé. Nós não somos aqui uma instituição, nós não somos uma organização, nós não temos aqui meios políticos de exercer Cristo, porque o nosso chamado não é mundano, não é humano, não é idealista, mas é a partir do corpo e do sangue de Jesus, é a partir da obra de salvação que Ele comprou na cruz do Calvário. Então isso tem que estar acima de tudo na tua vida. Essa obra tem que ser amada, zelada pelo teu coração. E a partir do momento que passamos a sermos confrontados, odiados, criminalizados, desrespeitados, porque temos o nosso caráter, o nosso conceito formado nesta fé, e não abrimos mão dele, você vai ter que aguentar parado e firmar teu pé em Cristo, meu amado irmão. Porque o meio termo disso, ou seja, política e fé, esse meio termo gera traição. Gera traição. O ecumenismo, a filosofia ecumênica, representada pela Igreja Católica e os órgãos internacionais, sabem disso, e você precisa saber que o ecumenismo não implica a quebra de regra e dogma de fé de igreja nenhuma. Porque a filosofia ecumênica é unir todo mundo com essa diversidade de fé, de regra e de conceito de fé, para filosofar, se relacionar, independentemente daquilo que você crê. É pelo contrário, não é instituir uma igreja só, mas
uma filosofia de relação interreligiosa. É mais maligno ainda, porque é tudo debaixo do cobertor, das coisas ocultas, das coisas mascaradas. E eu estou exatamente aqui seguindo o roteiro, tá bom? Seguindo o roteiro para você poder entender. A coisa maligna, até onde o diabo, até que ponto que ele vai? Espreitando, tentando intimidar o povo na fé, tentando exatamente dizer que nós que estamos determinando aqui, obediência a Cristo, nos resguardando, nos separando, procurando servir a Jesus com dignidade e não criando relações, esse conjunto de relações com pessoas que divergem. Nós somos extremos, nós é quem somos pessoas ignorantes, nós que realmente estamos trazendo as inimizades no mundo, nós que estamos criando guerras no mundo, colaborando para terem inimizade entre as pessoas. Que coisa que é essa? Onde já se viu? Jesus ensinou isso, e eles estão confrontando a tua fé. Eles estão querendo exatamente dizer que a praga maldita do conflito mundial é porque você tem o teu conceito definido de fé e não abre mão dele, e não aceita que alguém que diverge passe a dizer o que você tem que viver, o que você tem que seguir, o que você tem que acreditar e aceitar. Então chega de Jesus tem poder. Porque quando você veio aqui nessa igreja hoje, você veio com esse propósito, fazer parte desse corpo, e fazer parte desse corpo que Jesus dirige. Não precisa de denominação para isso, precisa de caráter, amor pela causa, formação e conceito, até que você chegue na plenitude e na profundidade de Cristo. Então, se alguém aqui nessa igreja acredita que nós vamos tolerar aqui como membro pessoas que não aceitam a nossa condição de ensino, pessoas que não assimilam e não concordam com a nossa doutrina e nossa regra, você está muito enganado, porque nós vamos partir para cima. Os órgãos internacionais e institucionais que representam a filosofia interreligiosa, eles criaram, junto com esse governo aí, um fórum que chama Fórum da Intolerância. E o princípio desse fórum é exatamente criar, oficializar um movimento ecumênico dentro do Estado Federal. A criação de um fórum interreligioso. Já vou explicar para os irmãos o que é isso. A constitucionalização da lei e do decreto da intolerância, que é a implicância de não existir mais nenhum termo que discrimine alguém. Implica principalmente a proibição da liberdade de expressão bíblica. Vou parar aqui. A Sociedade Bíblica do Brasil, órgão que representa hoje praticamente a maior fabricante de Bíblias da América Latina. Ela está obrigada, diríamos assim, a passar a fabricar Bíblias que estejam restritamente sublinhadas em qualquer termo que discrimine religião, que discrimine qualquer prática atual. Ou seja, ela não poderá mais fabricar Bíblias que tragam textos que discriminem o ser humano na sua prática. Homossexualidade, a idolatria, a feitiçaria, práticas religiosas, práticas sexuais ilícitas, ela vai ter que restringir, vai ter que desaparecer para você poder entender. Que nem os testemunhos de Jeová fizeram com a Bíblia. Aquilo que glorifica Jesus como Deus, eles arrancaram para configurar o quê? Exatamente Jesus como um homem, profeta e não como Deus. O que nós estamos falando que agora as Bíblias aqui no Brasil vão passar a ser extintas na sua legitimidade. Eu até disse para os irmãos aqui que nós vamos passar a tirar xertos da Bíblia para aqueles que entram aqui.
Porque nós não vamos ter mais uma Bíblia na linguagem legítima, mas uma Bíblia na linguagem contemporânea, modificada, restrita, preparada para que todos exerçam a boa cidadania desse idealismo aí. Ou seja, segundo a determinação desse fórum, é que agora todo e qualquer religioso ele tem um papel social e político, e não mais fundamentalista. E implica muito com a fé, porque Jesus só fundamenta, não dialoga com quem diverge. Ele só fundamenta. E esse órgão, esse fórum, para você evangélico, que a tua igreja é Assembleia de Deus, batista, quadrangular, presbiteriana, metodista wesleyana, para você que é membro dessas igrejas, renascer em Cristo, daria uma lista aqui, que apoiou o governo Lula, que apoiou o governo federal, que está dando foto para ele agora em 2010 de novo, para a senhora Dilma Rousseff, que já foi para a Assembleia, que já está aí em tudo quanto é igreja evangélica, correndo para lá e para cá, atrás de voto presidencial. Para você que acha que Jesus tem o mesmo conceito social que o Lula, esse fórum aí é graças a vocês. Porque foi esse governo que instituiu a lei do psil. O Estado com poder de condenar a qualquer representação religiosa e caráter intolerante, discriminatório, preconceituoso e protestante. É tudo que a gente é, quando abre a boca para falar de Jesus. Quando abre a boca para falar do que Deus quer. Não tem como você deixar de ser intolerante, porque nós não nos unimos com quem diverge. Discriminatório, porque nós discriminamos sim aquilo que é imoral. Preconceituoso, nós não temos como não revelar as pessoas na sua forma de vida errada, discriminá-las. Protestante, não temos como aceitar esse negócio. Segundo a lei aqui, nós estamos criminalizados. E segundo aquilo que confere, nós vamos ter um monte de gente hoje aqui sentada neste banco me ouvindo agora. Um monte de pessoas sendo abatidas por causa desse vento chamado filosofia. Nós vamos ter um monte de gente caindo de joelho a Baal, aos editos babilônicos da era moderna. Nós vamos ter um monte de gente com medo de entrar na igreja Sinai com a Fé, porque agora ela é uma igreja criminal. Ela é uma igreja que não está de acordo com os termos e com as leis. Ela é uma igreja que anda de forma criminosa, porque ela discrimina, é intolerante e protestante. Está preparado, cenáculo? Está preparado para ir lá diante do fórum? Olha o que Jesus te disse, que a gente seria perseguido como o quê? Como ovelhas. Seríamos levados como ovelhas para o matadouro. Seríamos colocados diante de juízes e em juízo. Mas disse o Senhor Jesus, a salvação é daquele que perseverar até o fim. E quando vocês estiverem lá, em juízo humano, não se preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito colocará na vossa boca aquilo que deveis falar.